Почнем. Если не выпьешь. Да, зайца.
noite a todos. Vamos nos preparar aqui para começar. Hoje o nosso tema, como está aí na tela, vai ser o ato mediúnico. Aquela pergunta clássica, né? Sou médium, mas ainda não sou desenvolvido. Eu até já falei alguma coisa a respeito, mas hoje a gente vai ver os graus de desenvolvimento de cada médium. Então vai dar para saber, conforme as características, se você é médium ou não é. E vamos ver também as variedades de médium segundo o desenvolvimento da faculdade. Nosso horário já deu? Vamos fazer a nossa prece. Quem quiser colocar água para fluidificar, fique à vontade. Quem quiser compartilhar também a nossa transmissão, fique à vontade. Então elevemos o pensamento a Deus, agradecendo essa oportunidade de estudarmos um pouco mais sobre mediunidade à luz da doutrina espírita, e para tanto que os bons espíritos estejam conosco, nos ilumine todos os lares que estão participando. Em nome deles, em nome de Jesus, iniciamos mais um estudo aqui no Facebook do Herculano. Que assim seja. Então nós vamos falar sobre o ato mediúnico. Então, como se faz a comunicação mediúnica? O ato mediúnico é um momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. O espírito aproxima-se do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. Como nós já vimos, o perispírito, que é o corpo em comum que nós temos com os desencarnados, funciona aí como elo, né, de ligação para que a comunicação aconteça. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. A esse toque vibratório, semelhante de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium, realiza-se a fusão fluídica. E uma coisa muito importante para que aconteça a comunicação mediúnica é a sintonia. Então, espiritualmente, né, os corpos espirituais necessitam estar em sintonia para que aconteça a comunicação. Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos. Cada um assimila um pouco do outro. Uma percepção visual desse momento comove o vidente, que tem a aventura de captá-la. As irradiações perispirituais projetam sobre o rosto do médium a máscara transparente do espírito. Então, como os dois perispíritos se fundem, se tiver alguém vendo espiritualmente, dá a impressão que os dois corpos estão fundidos um no outro. E algo interessante na comunicação mediúnica é que não só o médium passa a sentir as sensações e as ideias do espírito que ele vai dar à comunicação, vai ser uma espécie de intérprete do plano espiritual, mas também o espírito passa a sentir todas as sensações do médium. Então é uma troca aí de pensamentos e sensações, tanto do médium para o espírito, quanto do espírito para o médium. Compreende-se então o sentido profundo da palavra intermundium. Ali estão fundidos e ao mesmo tempo distintos o semblante radioso do espírito e o semblante humano do médium, iluminado pelo suave clarão da realidade espiritual. Essa superposição de planos dá aos videntes a impressão de que o espírito comunicante se incorpora no médium. Daí a errônea denominação da incorporação para as manifestações orais. Então, muitas pessoas, quando se trata da comunicação psicofônica, que é através da fala, diz que o médium está incorporado. Então, quer dizer, ele recebeu o espírito no seu corpo. Mas, na verdade, além disso, né, como nós estamos vendo aqui, seria uma fusão de perispíritos. O que se dá não é uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica, como da luz atravessando uma vidraça. Então não é o corpo material do médium que sente o espírito,
mas é uma fusão de pensamentos, né? Espiritualmente, os dois ficam sintonizados e o médium tem condição de passar a comunicação do espírito desencarnado. Ligados os centros vitais de ambos, o espírito se manifesta emocionado, reintegrando-se nas sensações da vida terrena, sem sentir o peso da carne. Então, através do médium, o espírito que está desencarnado no plano espiritual, ele pode dar uma comunicação. Então, ele usa o médium como se fosse um intérprete. Normalmente, as pessoas encarnadas, elas não têm essa facilidade de se comunicar com os espíritos desencarnados. Mas quem tem essa faculdade mais ostensiva, ela fica, então, intermediária entre os dois mundos. E aí o espírito tem a grata satisfação, né, de poder usar esse intermediário e dar uma comunicação. Muitas vezes se comunica com seus entes queridos, né, e isso é uma emoção muito grande. O médium, por sua vez, experimenta a leveza do espírito, sem perder a consciência de sua natureza carnal, e fala ao sopro do espírito, como um intérprete que não se dá ao trabalho da tradução, porque aí é uma coisa natural, você não está escutando outra língua, você percebe as sensações e as ideias do espírito na sua língua mesmo e simplesmente transmite para os encarnados. O ato mediúnico natural é esse momento de síntese afetiva, em que os dois planos da vida revelam o segredo da morte. Apenas um desvestir do pesado escafandro da matéria densa. Então é através da mediunidade que nós descobrimos que a morte não existe. Então a morte nada mais é do que o desencarne do espírito. Ele deixa o corpo de carne, mas continua vivo no plano espiritual, com um corpo espiritual, que dá condições de ele continuar conversando com as pessoas, né, se comunicando com os encarnados. Quando o ato mediúnico não tem a pureza e a beleza de uma comunicação amorosa, tem o calor da solidariedade humana e é iluminado pela caridade cristã. No Espiritismo, nós temos muita comunicação dos espíritos desencarnados para serem ajudados. Então, você pode dar a comunicação de bons espíritos, que no caso eles vão dar comunicações instrutivas, mas a maioria das comunicações no centro espírita são de espíritos sofredores. Então aí a mediunidade ela se reveste desse calor da solidariedade humana e é iluminado pela caridade cristã. Então, através da mediunidade, você vai fazer uma caridade para os espíritos desencarnados, sofredores. Porque a maioria dos espíritos que desencarnam, eles demoram para se adaptar no plano espiritual. E através da mediunidade, é mais fácil ele se comunicar, né, do que ele receber comunicações diretamente no plano espiritual. Então a mediunidade é uma porta, né, mais fácil para o espírito ser esclarecido. Se ele tivesse que conversar diretamente com os desencarnados, conforme o grau evolutivo, conforme o desprendimento que ele ainda não tem, ele não conseguiria. Mas com os encarnados é mais fácil ele se comunicar. Então é feito o trabalho mediúnico para que os espíritos que estão se adaptando ainda ao plano espiritual possam ser esclarecidos. Uma pergunta que nós escutamos muito no centro espírita é exatamente essa: sou médium, mas ainda não sou desenvolvido. Diz Kardec, infelizmente não há até o presente nenhum meio de diagnosticar se determinada pessoa tem a mediunidade, mesmo de maneira aproximativa, que se possui essa faculdade. Então, se você chegar no centro espírita e alguém, conforme o pouco que você falar, disser que você é médium, não acredite. Como nós vimos, genericamente, todos nós somos médium. Mas ser médium ostensivo, a mediunidade dinâmica que a gente viu na outra aula, o mediunato, são poucas pessoas. E a maneira de você descobrir se você tem essa faculdade mais ostensiva não é com um diagnóstico simples de uma pessoa que olhou para você e falou que você é médium. É na experiência. Acho que até Kardec vai dizer isso aqui agora.
Os sinais físicos que alguns tomam por indícios nada têm de certo. Podemos encontrá-las nas crianças e nos velhos, nos homens e nas mulheres, qualquer que seja o temperamento, o estado de saúde ou o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só há um meio de constatar a sua existência, é experimentar. Dentro do livro dos médiuns, Kardec diz que para você saber se você tem a faculdade mais ostensiva, é ideal que você frequente um trabalho mediúnico assiduamente, uma vez por semana, por uns 2 meses. Então, se você conseguir ter assiduidade, você vai ter os fenômenos aflorando, né? E aí dá para você observar, né? No caso, o doutrinador, o dirigente do trabalho mediúnico, vai observar os movimentos que você ostenta e daí concluir se você é médium ou não. Normalmente, quando a pessoa tem a faculdade ostensiva, no primeiro, segundo trabalho que ela vai no centro espírita, ela já dá uma comunicação mais ostensiva. Mas tem pessoas que demoram mais, mas não mais do que 8 semanas. Mas se passar as 8 semanas e a sua mediunidade ficar assim, com fenômenos incipientes, né, muito pequenos, como nós vamos ver, você às vezes até tem a mediunidade, mas ela não é ostensiva, né? E até vamos ver hoje aqui os graus, né, da mediunidade e o grau de desenvolvimento da mediunidade. Aí vai dar para falar melhor. Então, médiuns sensitivos ou impressionáveis. No caso, esses aqui não são pessoas ostensivas. Então, tem muita gente que percebe o plano espiritual bastante, mas não a ponto de dar passagem aos espíritos. Porque se você só sente os espíritos, então você vai num lugar, por exemplo, você sente que o ambiente está bom, que o ambiente está ruim, você sente os espíritos desencarnados. Só que a mediunidade sensitiva serve também para você sentir os encarnados também. No caso, você vai sentir o plano espiritual, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Mas se você só sente, mas não dá passagem, você não é médium ostensivo, psicofônico, psicográfico, você só sente. Então tem pessoas que só sentem, mas não dão passagens. Embora os médiuns ostensivos, todos eles são sensitivos. Mas tem muitas pessoas que só ficam aí no sensitivo ou impressionável, que nós vamos ver agora. São assim designadas as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio geral que elas mesmas não sabem o que seja. Essa variedade não apresenta caráter bem definido. Então cada um sente os espíritos de uma maneira, e como é uma sensação espiritual, não dá para você definir. É como a vidência, que às vezes não é tão objetiva quanto a visão material. Você vê o espírito, mas não é como se estivesse vendo uma pessoa encarnada. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, de maneira que a impressionabilidade é uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras faculdades. Encobri um pouco aqui, né? Essa faculdade se desenvolve com o hábito e pode atingir uma tal sutileza que a pessoa dotada reconhece pela sensação recebida não só a natureza boa ou má do espírito que se aproximou, mas também a sua individualidade, como o cego reconhece por um certo não sei o que a aproximação dessa ou daquela pessoa. Então é você sentir as coisas espiritualmente. Ela se torna, em relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, pelo contrário, é penosa, angustiante e desagradável. Tem como que um cheiro de impureza. Então, o médium sensitivo, impressionável, ele sente a natureza dos espíritos ao seu redor. E volto a dizer, você sente também a natureza dos encarnados também. E vamos às variedades de médiums segundo o desenvolvimento da faculdade.
Aliás, quando se fala de variedades de médiuns, se vocês forem ver o livro dos médiuns, eu acho que até vou colocar lá no Google Classroom e mandar por e-mail para outras pessoas também. Embora a mediunidade seja uma só, que é essa faculdade de nos comunicarmos além do sensório material, cada um sente espiritualmente os espíritos de uma maneira. Então nós vemos lá no livro dos médiuns, nessa parte da variedade de médiuns, 82 médiuns. Então as variedades são imensas. Agora aqui a gente vai ver a variedade segundo o desenvolvimento da faculdade, mas existem outras variedades também. A Priscila está falando aqui de estar refletindo sobre algo, né? E as respostas vêm no pensamento. Então, isso é mediunidade também. Então, você pode muitas vezes receber um pensamento de um espírito desencarnado, né? E às vezes o pensamento é seu também, mas existe a possibilidade de estar recebendo um pensamento de outra pessoa. Primeiro vamos começar com os médiuns novatos, né? Os que não têm suas faculdades completamente desenvolvidas, nem possuem a experiência necessária. Então pessoas que vão ao centro espírita já têm uma certa idade, né? Até pronto para desenvolvimento da mediunidade, mas ele ainda não tem a experiência e os fenômenos ainda não estão tão aflorados. Então esse é o novato mesmo. Existem pessoas que vão no centro e a faculdade já está desenvolvida. Então, na primeira vez que ele vai, ele já dá comunicação. Então, no caso aí, só falta a experiência, mas o desenvolvimento até já aconteceu antes. Tem os médiuns improdutivos, o que só recebem sinais sem importância, monossílabos, traços ou letras esparsas. Então, no caso, se você for num trabalho mediúnico, começar a dar alguns fenômenos, mas não tem consistência e fica assim sem ter a frase inteira, você não consegue externar o pensamento total do espírito, você é classificado como médium improdutivo. Normalmente, a pessoa que é médium improdutivo é alguém mais sensível do que a outra variedade que nós vimos, que é o sensível e impressionável. Então a pessoa sente os espíritos, ela tem uma impressão muito forte da espiritualidade, chega até a dar alguma comunicação, mas a comunicação não é completa. Porque para você se dizer médium formado, a característica é você dar uma comunicação inteira, com começo, meio e fim. Tem médiuns que nós vamos ver que eles dão comunicações bem curtas, mas são úteis, porque tem começo, meio e fim. No caso, um médium improdutivo, ele não chega a completar a comunicação. Por exemplo, um médium improdutivo sentindo um espírito sofredor, e aí ele começa a chorar. Aí você vai lá para ele passar os pensamentos da entidade e ele chora. E aí talvez ele fale que esteja com dor em algum lugar, está com dor de cabeça, e você não consegue extrair mais nada. Ele fica só na dor de cabeça e no choro. Então, quer dizer, ele está muito envolvido pela entidade, ele é um médium, né, além do médium sensitivo, mas não tem produção a sua faculdade, porque você não consegue entender a história do espírito e conseguir ajudar o espírito precisamente. Então, se passar 2 meses e não sair dessas pequenas sensações, você vai chegar à conclusão que ele não é médium desenvolvido. Tem uma pergunta ali do Jefferson, que é, no caso de ver muitos vultos, tanto no escuro quanto no claro, também se enquadra na mediunidade sensitiva? Não, aí já é clarividência mesmo. Porque a clarividência é você ver os espíritos. E existe graus de vidência também. Então você pode ver só umas sombras, né, um vulto. No caso, os bons são mais claros, os inferiores são mais escuros. Mas aí você pode ver nitidamente também. E eu já conversei com vários médiuns videntes e eles dizem uma coisa interessante. Às vezes você identifica o espírito, mas ele está transparente. E outros já veem os espíritos como se fosse encarnado mesmo. Então são graus de evidências. E tem um outro tipo de evidência também, que a pessoa só tem a intuição
da imagem, mas não vê exatamente, mas é uma vidência também. Porque ele pode descrever a pessoa, se é boa, se é ruim, se está vestida assim, assado, mas ele não tem uma imagem precisa. Então a clarividência ela tem vários graus, né, de desenvolvimento. Médiuns desenvolvidos ou formados, os que têm suas faculdades mediúnicas completamente desenvolvidas, transmitindo as comunicações com facilidade e presteza, sem vacilações. Então são aquelas pessoas que conseguem dar a comunicação com começo, meio e fim. E eu volto a dizer que é comum as pessoas irem ao centro pela primeira vez, quando vai ao trabalho mediúnico, depois que passou pelo estudo, pela preparação, e logo no primeiro trabalho mediúnico ela já dá uma comunicação assim, com começo, meio e fim. Quer dizer, ela já é formada. Falta a experiência, que nós vamos ver aqui na frente, que é outra variedade de médios desenvolvido e que é a mais importante. Mas desenvolver a faculdade, a conclusão que nós chegamos, é fácil, porque o desenvolvimento ele tem a ver com uma questão orgânica. Então, quando você tem o seu corpo amadurecido fisicamente, depois dos 21, 28 anos, a mediunidade aflora. É como você tem a visão, e a causa da visão é o olho. Então, a hora que o seu olho se desenvolve, você consegue ver. A mediunidade é a mesma coisa. Então, quando fisicamente você amadurecer, a sua faculdade vai aflorar e você vai conseguir dar comunicações com começo, meio e fim. A Daniela está dizendo que ela vê a imagem na mente. Então, realmente, cada médium vidente, ele vê de uma maneira, né? Então, é até difícil ele explicar como ele está vendo, mas ele está vendo. Até tem um livro de André Luiz, o Missionários da Luz, e que tem lá um capítulo sobre evidência, e o espírito aparece para todos os médiuns. E tinha lá 3 médiuns videntes. Só que cada um percebe o espírito de uma maneira, como eu disse. Um só sente a presença, como a Daniela está dizendo aí, na mente, né? Outro já viu uma coisa assim transparente e outro via a imagem completa. Então são graus de evidência. Compreende-se que esse resultado só pode ser obtido pelo hábito, enquanto entre os médiuns novatos as comunicações são lentas e difíceis. Então, se você começar no trabalho e você não estiver desenvolvido, vai passando o tempo, você vai desenvolvendo. Cada comunicação que você dá, você vai conversando com outros médiuns, trocando experiência, a sua mediunidade desenvolve. Mas eu volto a dizer que muitas pessoas, no primeiro, segundo trabalho, ele já entende o mecanismo e já dá as comunicações. Médiuns lacônicos, os que recebem facilmente as comunicações, mas breves e sem desenvolvimento. Eu até coloquei aqui um disco, porque o médium lacônico seria como o disco quebrado. Ele fica repetindo as coisas, mas esse é um médium que é útil no trabalho. Ele é lacônico, mas ele dá a comunicação inteira. Por exemplo, se for um espírito sofredor, você pergunta para ele, como é que você está? Ele fala, eu estou ruim. Aí você, mas o que você tem? Eu falo, eu não sei o que eu tenho, mas eu estou ruim. Aí o doutornador conversa um pouco com o espírito fala, eu agradeço, eu já estou bom. Não, mas você não quer mais esclarecimento? Não, já estou bom, obrigado, já estou vendo aqui outras pessoas, já estou indo embora. E já vai embora. Então, em menos de 1 minuto ele já deu a comunicação. Então a comunicação sucinta, rápida, né? Por um lado é até bom. Então o que acontece muitas vezes é que o espírito, para ele dar a comunicação, ele escolhe um médium conforme a utilidade da comunicação que ele vai dar. Então quando é um caso mais simples, eles não usam médiums mais explícitos, como a gente vai ver para frente, né? Que pode dar comunicações mais extensas e com mais detalhes. Um médium lacônico às vezes já resolve. Então conforme o tipo de espírito que você vai dar passagem, a sua faculdade ajuda ou não, né? O Ademir fez uma pergunta. Pode um médium vidente privado da visão ver imagem da sua vidência? Um cego, no caso, vê? Pode. Então, se ele é cego fisicamente, mas como a vidência é espiritual, pode ver também, né? É até bom, né? Se você for cego,
mas é você ver espiritualmente. É que normalmente quando a pessoa vem cega, é uma prova, é uma expiação, e ele não vê nem com os olhos físicos e nem espiritualmente também. Porque tem médiuns videntes, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, na época de Allan Kardec tinha um Holmes, né? Que vê o plano espiritual como se fosse o material. Então, pode fechar o olho e sair andando por aí. Os explícitos, né, que é o contrário do lacônico. Os que recebem comunicações amplas e extensas, como as que se pode esperar do escritor consumado. Então, quando o espírito precisa dar uma comunicação com muitos detalhes, mais extensa, aí tem que ter um médium explícito. Eu queria fazer uma pergunta. Esta aptidão está relacionada com a facilidade de combinação dos fluidos. A Priscila está perguntando, fiquei com algumas dúvidas, o médium improdutivo, ele consegue se desenvolver e posteriormente conseguir dar comunicações completas? O lacônico também? Então, o improdutivo nunca vai desenvolver, ele está improdutivo. Porque se você um dia se desenvolve, não é que você era improdutivo e ficou produtivo. Você desenvolveu a sua mediunidade. Você era um médium novato, não tinha experiência, não sabia usar a sua faculdade, então você era novato, de novato você vai para médium formado. No caso, o improdutivo é alguém que não tem capacidade de dar a comunicação inteira. O lacônico, ele começa a dar a comunicação inteira, mas sempre vai ser lacônico, é a qualidade dele. Então, o médium que é lacônico nunca vai ser explícito. É lógico que no começo, pode ser que você não está totalmente desenvolvido, então as suas comunicações sejam curtas por falta de desenvolvimento. Então, no caso, você não é lacônico no começo, você é médium novato. Então, você começa devagar, a comunicação é mais pequena, né? Você não consegue falar muito, tem dúvida. Então, você está na fase de novato. Mas tem pessoas que passam a fase de novato, né? Passa bastante tempo e nunca vai ser explícito. Aí, que conclusão que você chega? É que você é lacônico. É ruim? Não, todo mundo é útil. Então, as comunicações que não precisam ser muito extensas vão ser dadas através desse médium. As comunicações que precisam ser extensas, vai ser usado um médium explícito. Os espíritos os procuram, no caso o médium explícito, para tratar de assuntos que necessitam de grande desenvolvimento. Por exemplo, mulheres, quando vão dar comunicação, procuram um médium explícito, porque como mulher fala muito, então ela tem que ter alguém para falar bastante, né? O homem já fala menos. Brincadeira. Médium experimentados. Então esse aqui é que é o mais difícil de conseguir. A facilidade de escrever, no caso aqui todas as mediunidades, Kardec ele está falando de desenvolvimento em relação à psicografia, que é o que era o foco da época, né? Mas serve para todas as mediunidades. Hoje em dia, por exemplo, a maioria dos médiuns que nós temos no centro são psicofônicos, que é mediunidade através da fala. Mas na época de Kardec, como estava sendo propagada a doutrina espírita, então tudo é através da escrita. Então, tudo isso que nós vimos aqui em relação à mediunidade psicográfica. Então, a facilidade de escrever é uma questão de hábito. Então, desenvolver é rápido, que se obtém em pouco tempo. Enquanto a experiência resulta do estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. Até vai uma pergunta para vocês aqui. Então, para desenvolver, como eu comentei, às vezes você já chega no centro desenvolvido. E para ganhar experiência, quantos anos vocês acham que um médium que chega no trabalho mediúnico consegue ganhar experiência? Digam aí que nós vamos esperar. Vamos ver quantos anos vocês acham que é necessário. Ou nem precisa ser alguns anos. Deem o palpite aí. Ninguém arrisca? Agora que está fazendo a pergunta aqui. E aí, alguém fala 6 meses? Ainda nem terminou a pergunta.
Alguém arrisca aí? A pergunta é: quanto tempo demora para você ganhar experiência? Então Kardec dizia que desenvolver é rápido, mas a experiência demora. Aqui depende de sua dedicação. Não, mas não quero essa resposta. Eu quero a resposta em anos. A Mara deu um palpite. 1 ano. Alguém fala mais de 1 ano? Você acha que em 1 ano dá para você já ganhar experiência? Alguém dá mais? A Elide falou: depende da sua dedicação. Vocês acham que uma pessoa bem dedicada, em 1 ano ela já está apta? 5 anos, Márcia. A Márcia aumentou para 5 anos. Melhorou. Eu acho que com 5 anos já é um tempo bom. Aí a Thelma falou 10 anos. Eu acho que é 10 anos. Eu que já estou no trabalho mediúnico há mais de 30 anos, eu vejo que os médiuns com 1 ano já tem uma certa experiência, né? Conforme disse a Ed, já está dedicado, ele já consegue usar melhor a sua faculdade. Quem está há 5 anos, assiduamente, com boa vontade, melhora mais ainda. Mas quem está no trabalho há mais de 10 anos, aí fica uma maravilha. Aí ele conhece todos os meandros da sua faculdade, ele ajuda o médium, o doutrinador, né? Ele dá as comunicações mais fáceis, pode vir espíritos difíceis através dele, que ele resolve, né? Então a experiência é nesse sentido. O médium consegue não só um contato maior com os bons espíritos que vão lhe orientar, mas para resolver os problemas da mediunidade, ele tem mais facilidade. A Mara aqui falou 15 anos, né? Então, com 15 anos, então, é melhor, né? Múltiplo de 5. 5, 10 e 15, né? Muito bem. E a Mara deve estar mais de 15 anos, né, Mara? É igual o homem, né? Perguntar assim, com quantos anos vocês acham que um homem fica maduro? Eu que tenho 56 anos agora, eu chego à conclusão que tem certas coisas que só depois de 55 que eu fiquei maduro. A mulher, rapidamente, ela fica madura, né? Mas o homem, normalmente o homem com 40, 45 anos é uma criança ainda em relação às mulheres, né? A Márcia falou que 5 anos é o suficiente, né? Então, talvez para ela foi o suficiente. Mas, em termos gerais, né? Eu vejo que mais de 10 anos a pessoa fica melhor ainda. E tem pessoa que está há 20 anos e ainda tem que ganhar experiência ainda. Cada um em um caso. Vamos ver aqui, continuando. A experiência confere ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, julgar pelos menores indícios as suas qualidades boas ou más, discernir a mistificação de espíritos encanadores que se disfarçam na aparência da verdade. Então, uma característica do médium mais experiente é que ele percebe os mistificadores, né? Embora a questão da mistificação é mais uma responsabilidade do doutrinador do que do médium, e principalmente ele não é tão obsedado. Então, quanto mais experiente o médium, ele consegue discernir bem os espíritos que ele dá passagem, que o influencia, e ele não é mais obsedado. Quer dizer, ele acaba sendo mais influenciado pelos bons espíritos do que pelos inferiores. Então, uma pessoa, se ela está indo no centro faz 20 anos e ela é vítima constante de obsessões, está sempre perturbada, né? É sinal que ela não tem experiência, quer dizer, falta ainda, né? Então, espiritualmente, ela tem muito que amadurecer. No caso, a experiência seria um sinônimo de amadurecimento, né, espiritual em relação à mediunidade. Então, um termômetro que você está bem mesmo é que você não passa mais obsessões, você não cai mais na cilada dos espíritos inferiores, você usa a sua faculdade o melhor possível. Então, realmente, requer tempo, né, dedicação, como falaram aí. A Marilene falou 2 anos, né? Que acho que foi o tempo que ela se sentiu segura. A Marilene, o Jacó... A Marilene é doutrinadora. Ah, é doutrinadora? O Jacó que é médium. Ah, é verdade, a Marilene é doutrinadora, né? Então, ela tem o Jacó lá em casa, o Jacó com 2 anos já estava bem equilibrado. Tem espíritos que são mais maduros por natureza. Eu estou dizendo aqui que com 55 anos eu ainda me achava imaturo. Mas tem pessoas que com 20, 30 anos já são super maduras, né? Então, no caso aí, a experiência para eles vai ser mais rápido também. Então, cada um seria um caso. Mas o que a gente está dizendo aqui sobre experiência
é que a pessoa que começa, o assunto aqui é desenvolvimento da mediunidade, começa no centro e dá passagem dos espíritos, não é só isso, ir lá no centro e dar passagem dos espíritos. Você tem que se aliar aos bons espíritos e usar a sua faculdade o melhor possível. Então essa parte de aflorar a mediunidade, ver que tipo de mediunidade que você tem, que faculdade que você tem, isso é fácil. Mas a experiência aí vai exigir dedicação sua. Pergunta boa ali. Os espíritos, pergunta Mara Abate, enganadores percebem os médios menos experientes tendo essa dúvida? Sim, mas a gente não deve se preocupar com os obsessores, porque se a gente se afiniza com os obsessores, se deixa levar por eles, é porque a gente tem afinidade com eles, né? E os considera amigos. Mas quando nós percebemos que a influência é negativa e está fazendo mal, você vai ter assistência dos bons espíritos que vão te esclarecer. Então, se você quiser continuar com a amizade dos espíritos inferiores, é uma responsabilidade sua. Mas quando você tem assiduidade no trabalho mediúnico e a proteção dos bons espíritos, as obsessões elas tendem sempre a acabar. Porque você é assídua no trabalho, você tem boa vontade, você frequenta não só os estudos no mundo material, mas também no mundo espiritual. Então a tendência são sempre as obsessões acabarem. É mais fácil você acabar influenciando os espíritos inferiores para que eles vão para um bom caminho do que eles conseguirem te influenciar. Porque só o fato da gente estar indo no centro, estudando, num trabalho de caridade que normalmente é de ajudar os espíritos sofredores, você vai afastar os espíritos inferiores e atrair os bons. É que como nós não somos espíritos perfeitos ainda, temos algumas más tendências, alguns defeitos, de vez em quando nós atraímos espíritos inferiores. Mas quando o problema fica sério, aí você tende a acabar com a obsessão. Porque a questão dos obsessores é que num primeiro momento eles não atrapalham a nossa vida. Mas quando eles começam a atrapalhar, a obsessão fica patente e você se predispõe a acabar com a obsessão. Então, por exemplo, se você bebe bebida alcoólica só fim de semana, porque durante a semana, para você trabalhar, é bom você não beber. E aí você tem lá um obsessor bebendo junto com você. E ele não trabalha no plano espiritual, ele vai querer que você beba não só durante a semana e não só à noite, mas de dia também. Então, se você começar a dar trela a esse espírito, e por você beberia só os fins de semana, ou até não beberia, mas por ele quer beber toda hora e bastante, e você começar a escutar ele, vai desequilibrar toda a sua vida. Talvez prejudique o seu relacionamento em casa, com a esposa, com os filhos, um mau exemplo para os filhos, talvez no trabalho prejudique também, e aí é patente que você está obsedado. Aí você vai falar, não, eu não posso beber desse jeito, eu tenho que me educar. Só essa sua atitude vai atrair os bons espíritos e vai afastar os ruins. Então é até uma oportunidade, né, as obsessões da gente ir melhorando. Compreende-se facilmente a importância dessa qualidade, que é o médium experiente, sem a qual todas as outras perdem a sua utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, como a aptidão que decorre apenas do organismo. Como eu disse, a experiência é diferente do médium formado. Então, você se formar médium desenvolvido é fácil, mas a experiência precisa de dedicação, né? Precisa assiduidade e assim por diante. O Jefferson perguntou ali se o consumo de bebida alcoólica também atrapalha o desenvolvimento da mediunidade. Então atrapalha, mas não é assim determinante. Se fosse um trabalho de materialização, você não pode beber nada. Porque o trabalho de materialização, tiver um copo de cerveja, vai fazer mal. Mas num trabalho mediúnico, o mais importante é a sua boa vontade em ajudar, mesmo com os seus vícios.
O que a gente deve tentar, nós vamos ver isso mais detalhadamente no decorrer do curso, mas adiantando um pouco, o que nós devemos fazer no trabalho mediúnico é diminuir os vícios no dia. Porque se você bebe ou fuma ou fala mal da vida dos outros, às vezes você fazer fofoca é pior ainda do que beber. Então, se você tem alguns vícios morais ou vícios físicos e você evita só no dia do trabalho, então, por exemplo, você vai um dia no trabalho, que você fica lá 2 horas, e o resto da semana você continua com o vício, seja moral ou físico. O que adianta no dia do trabalho você acabar com aquele vício? Nada. É uma coisa formal. Então você está totalmente impregnado no vício, mas formalmente no dia você deixa de fazer. Então o ideal é você ir diminuindo no dia do trabalho, mas tentar diminuir durante a semana também. Porque se você formalmente não, mas exteriormente apenas querer acabar com o vício, mas internamente não acabar, não adianta nada. Mas muito mais do que acabar com os vícios, se você tiver boa vontade e assiduidade no trabalho mediúnico, você vai ser útil mesmo com os seus vícios. E uma coisa que acontece quando você se dedica à prática da mediunidade, como eu disse, no Espiritismo, a maioria dos trabalhos em relação à mediunidade é para ajudar os espíritos sofredores. Então, se você conseguir ter assiduidade num trabalho mediúnico, então ter boa vontade em ajudar os espíritos sofredores, todos os vícios que você tem, a tendência vão diminuir. Então, o alcoolismo, o fumo, falar mal da vida dos outros, reclamar da vida, se fazer de vítima. Então, a tendência, se você se aliar aos bons espíritos, que é quem dirige os trabalhos mediúnicos, é você acabar com os seus vícios. Mas não adianta, quando você começa na doutrina espírita, você fazer uma reforma íntima só exterior. Então você, à força, querer acabar com alguns vícios, mas no fundo não acabou ainda. Então o lutar contra os vícios deve ser uma coisa natural, gradual, senão a gente vai estar nos enganando e enganando os outros também. Médiuns flexíveis. Os que têm faculdades que se prestam mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações e pelos quais todos ou quase todos os espíritos podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Por evocação, por exemplo, raros os médiuns que têm essa qualidade. Você chamar um espírito e o médium poder receber qualquer espírito. Esta variedade de médiuns se aproxima bastante dos médiuns sensitivos. Ele diz isso porque o médium sensitivo, embora às vezes ele nem dê comunicação, ele só sente, mas ele sente todos os espíritos. Então o médium flexível seria aquele que tem a facilidade de dar comunicação a muitas variedades de espíritos. Por exemplo, no trabalho de ajuda aos espíritos sofredores, nós temos recém-desencarnados, nós temos espíritos sofredores, nós temos suicidas, nós temos espíritos que são obsessores, tem espíritos perturbados ou perturbadores, mas normalmente cada médium dá um tipo de comunicação. Então, é comum o médium ir no centro espírita e só dá a comunicação de recém-desencarnado. A gente fala que é o café com leite, que é os mais fáceis, Mas ele só fica naquelas comunicações de recém-desencarnado. Deus abençoe. Mas tem uns que é o contrário, só dá passagem de obsessor. Só obsessor é uma comunicação mais difícil que a outra, é a especialidade dele. E tem outros que só dão passagem de suicida. Ou numa época fica dando só suicida, ou só dando comunicação de espírito perturbado, mas eles não são flexíveis. Quer dizer, eles ficam sempre dando comunicação daquele tipo de espírito. Mas tem médium que dá comunicação de todo tipo de espírito. Eu mesmo sou médium flexível. Eu até cheguei à conclusão nisso. Eu fazia uma época no centro um estudo sobre doutrinador e aí eu tive a feliz ideia de testar os doutrinadores com vários tipos de espírito. Então ia ter espírito recém-desencarnado, que é mais fácil, ia ter espírito sofredor, ia ter espírito suicida, ia ter espírito obsessor.
Então eu ia sortear o doutrinador e eu ia simular a comunicação dos espíritos. Então eu simulava os espíritos e o doutrinador tinha que conversar para ele se aperfeiçoar, para ele praticar. Mas para o meu espanto, eu não simulava nada. Então caía lá o papelzinho que ia dar a comunicação, um recém-desencarnado, eu recebia um recém-desencarnado. Aí vinha um obsessor, eu dava de obsessor, e assim por diante, né? E aí os doutrinadores conversavam com os espíritos através de mim, né? Então eu tenho essa flexibilidade, né? Essa é a última, se alguém tiver alguma pergunta, embora o nosso tempo está bem... Vamos ver só as que já foi feita, né? Que o tempo está bem certinho. Está em ordem. Então esse foi o assunto. Hoje já foi bem mais interessante, vai ficar cada vez melhor, né? Que nós vamos logo ver o desenvolvimento dos médios, né? Então nós vamos crescendo aí no nosso conhecimento sobre mediunidade. Marcelo lembra do fato. O Marcelo lembra do fato. Até para ilustrar um pouco mais, foi interessante que quando eu sorteei o papelzinho do espírito endurecido, eu falei, nossa, espírito endurecido, quem que vai pegar o espírito endurecido, né? E aí pegou uma senhora, uma doutrinadora, chamada Dona Lourdes, ela frequenta lá o Nova Luz. E aí eu recebi o espírito endurecido. Em 30 segundos a Dona Lourdes doutrinou, que era uma pessoa muito amorosa, muito boa, né? E aí eu senti aquele espírito totalmente endurecido, mas poucas palavras que ela falou, o espírito já agradeceu, pediu desculpa de estar ali perturbando o ambiente. Então realmente o importante da doutrinação é o amor, né? Então você acha às vezes que um espírito endurecido vai dar trabalho, mas se o doutrinador e as pessoas ali presentes são amorosas, o espírito é facilmente doutrinado. O Nelson também lembra. O pessoal tudo lembra desse caso aqui, né? Só tá velho. Muito bem, então vamos fazer a nossa prece final. Sábado que vem tem mais, né? Então agradecemos a oportunidade que aqui tivemos, né? Esse ambiente de estudo. E vamos aproveitar a paz que se fez, né? O ambiente agradável, para fazermos as nossas vibrações. Envolvamos todo o nosso planeta que está ainda dentro dessa pandemia, dando a todos calma, tranquilidade, paciência para enfrentar esses momentos tão difíceis. Deus abençoe as famílias que estão com os infectados, Deus abençoe os que estão desencarnando, Deus abençoe os médicos, os enfermeiros que estão trabalhando muito, com um risco muito grande, né? Que eles possam ter as forças necessárias para trabalhar até o fim dentro desse problema. Pensamos aqui no nosso Brasil, que tem também a pandemia, tem os problemas políticos. Abençoa, Senhor, o povo brasileiro e os governantes, para que possamos passar esses momentos da melhor maneira possível e ainda, acima de tudo, nos desenvolvermos, continuarmos o nosso crescimento. Se soubermos de alguém com um problema mais grave, com alguma doença, um problema emocional, envolvamos essa pessoa com carinho para que receba todos os bons fluidos do nosso ambiente. Nós também que aqui estamos, abençoa-nos, Senhor, nos ilumina para que tenhamos as forças necessárias para continuarmos a nossa vida, aproveitando as oportunidades e crescendo cada vez mais. Em seu nome e dos bons espíritos, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Boa noite a todos.